Olá pessoal, vamos dar sequência à playlist de noções de direito constitucional nessa segunda parte de nossos resumos. E na última parte eu tinha tratado aqui dos fundamentos e também dos objetivos da República Federativa do Brasil. Vamos passar agora para o artigo 4º. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, com relação ao artigo 4º, nós vamos falar aqui das relações internacionais da República Federativa do Brasil, os princípios que vão reger o nosso comportamento em relação à diplomacia, às outras organizações internacionais e aos outros países. Podemos também ter o mnemônico ainda não comprei recos. Parece complicado, né? Mas o A, ele determina que o A é o significado de autodeterminação dos povos. O Brasil vai respeitar a autodeterminação de todos os povos, sem interferir neles. O I, de independência nacional. Nós vamos, acima de tudo, pensar na nossa independência nacional. O DA, de defesa da paz. O não é de não intervenção, repetindo novamente o objetivo da autodeterminação dos povos. Para se ter autodeterminação, não pode haver intervenção de nenhum povo em relação a outro. O com, de concessão de asilo político, né? O imigrante tem que comprovar uma situação política, uma perseguição política, que é diferente. Nós temos lá a discussão sobre asilo e refúgio. Asilo, ele vem da perseguição política, autodiscricionária, essa ação de conceder o asilo ou não. Mas é possível, pois é um dos princípios das relações internacionais do Brasil, a concessão de asilo, a prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, igualdade pelo menos jurídica. Não há como concebermos, quando falamos de relações internacionais, de que existe uma igualdade plena entre, vamos dizer, a China e o Uruguai. Claro, obviamente não existe. Porém, tentou-se construir uma arquitetura internacional que, juridicamente, no direito internacional público, pudesse esses países, mesmo com uma diferença econômica, demográfica, física, continental e diversas outras sociais, de poder bélico, tivesse essas diferenças, elas não contariam na questão jurídica, que todos os países tivessem essa igualdade. Porém, o realismo, uma das vertentes do pensamento das relações internacionais, mostra que não é assim que as coisas acontecem. Mas está nos princípios das relações internacionais do Brasil, a busca da igualdade entre os estados. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a solução pacífica, a busca de qualquer problema que tenha, qualquer conflito que exista, busque prioritariamente a solução pacífica, sempre isso, E é claro que tem dentro do artigo 4º a ideia de que o Brasil vai buscar formar uma comunidade com os países da América Latina. Não há questão aqui de concordar ou não concordar com isso, mas estamos apenas fazendo um resumo das noções de direito constitucionais. Então são esses os princípios das relações internacionais. Passando mais adiante, nós temos que lembrar aqui da questão dos direitos, das gerações de direitos, a Constituição, ela vai entrar dentro dessas discussões,
né? Quando se fala das gerações de direito, nós falamos ali de 3 principais gerações de direito. É claro que já se diz sobre a 4ª geração ou a quinta geração, né? Mas para efeitos de historicidade, nós temos que pensar apenas ali na 1ª, 2ª e 3ª geração. Podemos associar essas gerações até à Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se pensarmos nos lemas da Revolução Francesa, a gente vai ver que os direitos, a formação dos direitos, ela está ligada a esses lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. Sendo que a 1ª geração realmente colocou a liberdade. Agora, a igualdade e fraternidade da 2ª e 3ª, apesar de serem ali parte dos lemas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela inaugurou a busca pelos direitos da 1ª geração, direitos de liberdade, os direitos civis, que estão lá no artigo 5º da Constituição, que são direitos que o Estado tem que se afastar e permitir com que o cidadão possa gozar esses direitos, que o cidadão não seja incomodado pelo Estado e que esses direitos sejam garantidos em lei no Estado democrático, no Estado de direito, eles sejam permitidos e assegurados a todos os cidadãos. São os direitos de 1ª geração, nascidos ali na Revolução Francesa. Depois nós temos os direitos de igualdade, pois a realidade ela tem uma certa distância do que se busca em termos jurídicos, né? O termo jurídico seria basicamente o reflexo do mundo ideal, mas que não reflete, mas é a busca desse mundo ideal. Então os direitos de 2ª geração, eles são um reflexo da busca de uma certa igualdade, pois se falarmos de liberdade no sistema capitalista e falarmos que uma pessoa que está no vértice da pirâmide social, econômica de seu país, talvez ele seja milionário, bilionário, falamos da liberdade dele, poder viajar, poder fazer o que ele bem entender, né? E falarmos da liberdade de um outro indivíduo que está na base desta mesma pirâmide, é claro que não. As relações deles com o Estado, a relação deles entre eles não é igual. Aí que nós entramos no seguinte: quem está lá na base do sistema capitalista é o trabalhador, o operário, aquele cara que tem que vender a sua mão de obra e o seu tempo para poder sobreviver. Quem está no vértice da pirâmide, quem está lá no alto, geralmente ele tem um poder de negociação muito maior. E quando você vai, principalmente nas relações trabalhistas, negociar isto, então o Estado ele tem que intervir, eles têm que promover a igualdade, né? Essa dimensão, também chamada dimensão, não só geração, ou seja, os direitos de 2ª geração ou 2ª dimensão, eles vão nascer ali na Revolução do México ou na Constituição de Weimar, Constituição de Weimar, lá na Alemanha, um pouco antes da subida ao poder dos nazistas. Nós temos a promoção desses direitos de 2ª geração, que é a busca da igualdade. Aí o Estado ele não vai ter mais uma atitude de se afastar. Agora ele vai ter uma atitude de promover, ele vai ter que botar o dedo na ferida e tomar ações para assegurar aqueles que são mais fracos nas suas relações que ele tenha o mesmo poder na hora das negociações. Aí surge, obviamente, CLT, vários direitos trabalhistas em diversos outros países, não só no Brasil. E logo adiante no tempo, principalmente nos dias atuais, nós temos os direitos de 3ª geração, pois quando se fala da coisa pública, quando se fala de direitos difusos, ou seja, não há como identificar um único indivíduo, mas sim uma coletividade
que tem aquele direito e ele pode ser lesado. Então nós estamos falando dos direitos de terceira geração, terceira dimensão, que são os direitos de titularidade coletiva, ou seja, o coletivo tem o direito de ter de viver no ambiente saudável, receber educação, mas isso é o coletivo como um todo e não uma única pessoa que tem aquele direito. O direito ao meio ambiente livre, saudável, né, que é o direito de uma coletividade e pode ser lesado. Por exemplo, uma empresa pode lesar esse direito de um meio ambiente equilibrado, saudável, e aí uma empresa pode lesar, mas tem que ser barrada. E obviamente não há um indivíduo para poder ser identificado como o único que precisa ser defendido por acesso, mas sim uma coletividade. Obviamente vai ter remédios constitucionais lá na frente quando falarmos sobre isso. Bom, é essa a nossa mensagem de hoje nesse áudio resumo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se inscrevam no canal, deem um joinha e até o próximo áudio resumo de Direito Constitucional.